Pô, durante toda a saga de Naruto teve muita coisa que a gente viu acontecer. Teve coisas que a gente nem esperava e que aconteceu. Como, por exemplo, o Neji morrer empalado daquela forma ridícula ou o Naruto se tornar amigo da Kurama. Quem esperava isso aí, bicho? Ninguém. Mas em contrapartida, algumas coisas ficaram sem resposta. E a gente sempre fica especulando sobre alguns incidentes, alguns personagens. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre os mistérios de Naruto que não tiveram resposta. Então bora começar! Como o Kabuto conseguiu invocar o Edo Tensei do Madara? Cara, uma das condições para você conseguir invocar uma pessoa com o Edo Tensei é o quê? Você ter sangue, um fio de cabelo, qualquer parte orgânica que esteja ligada àquela pessoa que você quer reviver. Porém, o Kabuto fez algo que ninguém esperava. Ele conseguiu ressuscitar o Uchiha Madara na forma do Edo Tensei. O Kabuto e o Madara são de épocas diferentes. Quando o Kapashi do Orochimaru nasceu, o Madarão já era dado como morto. Claro, a gente sabe que ele foi morrer muito tempo depois do que todo mundo achava, mas não tem uma explicação plausível que justifique como que o Kabuto teve acesso ao DNA do Madara para conseguir o invocar durante a Quarta Guerra Ninja. O próprio Obito, quando viu aquela invocação na sua frente, ficou sem acreditar. Alguns fãs comentam que o Zetsu pode ter dado acesso aos restos mortais do Madara para poder acelerar esse processo de ressurreição dele. Essa é a explicação mais plausível. Não foi confirmado, mas faz sentido. Se foi isso que aconteceu, a gente não sabe, mas a verdade é um mistério. Então, muito bem. Como Madara implantou o Rinnegan no Nagato? Você tem dúvida de que o Pain teve o melhor desempenho com o Rinnegan durante toda a obra? Tá, eu sei que esse não é o foco da discussão, mas como que o Madara implantou os olhos dele no Nagato? Existe muita especulação sobre o tema, mas nada que explique de fato o que aconteceu. A teoria mais comum é de que o Madara colocou o Nagato e os pais dele em um genjutsu para então realizar o transplante. Depois ele apagou a memória do menino e dos seus pais para eles acreditarem que o Nagato nasceu com esses olhos. No futuro, a ideia do Madara era ser revivido com o Rin Tensei pelo próprio Pain, mas o processo de transferência dos seus olhos nunca foi dito, nunca foi explicado, a gente nunca viu como foi, como que se deu essa situação, e isso é um mistério inexplicável. Como o Itachi conseguiu a espada de Totsuka e o espelho de Ata? O Itachi dispensa comentários, né, família? É um dos personagens mais adorados de todo o universo de Naruto. Ele teve um background muito bem trabalhado, um roteiro muito bem estruturado, técnicas altamente poderosas como o Susanoo. Susanoo esse que tinha duas armas poderosíssimas, sendo a espada de Totsuka e o espelho de Ata. Esses dois utensílios lendários davam poder de ataque e defesa para o Itachi, de maneira que ele ficava praticamente invencível. Mas nunca foi dito como que ele conseguiu obtê-los. A única menção que temos vem do próprio Orochimaru na luta do Itachi contra o Sasuke. Ele estava à procura da espada e diz que nunca conseguiu encontrar. O Zetsu ainda menciona que ela é uma variação da espada Kusanagi, só que mais forte, tendo o poder de selamento e aprisionamento e um genjutsu em quem for atingido. Já o espelho de Ata é capaz de refletir qualquer ataque do inimigo. Então, resumindo, essas duas armas davam muito poder pro Itachi. Mas você sabe como que ele conseguiu? Eu, pelo menos, não sei. Eu vou revelar pra você a minha cartada final. O Susanoo. Como o Hashirama Senju morreu? Cara, essa daqui é uma das que a galera mais comenta. Como que o Hashirama, que era dito como o Deus Shinobi, com a capacidade regenerativa poderosa, como que ele veio a falecer, gente? Os fãs costumam dizer que, em razão do seu desgaste físico, das inúmeras batalhas vivenciadas que obrigaram a ele ter um uso excessivo da capacidade de se curar, pode ser que tenha sido o fator que implicou na sua morte. É difícil imaginar um cara desse morrendo pra alguém, mas o fato de sempre lutar, sempre se curar, pode ser que tenha dado ruim pra ele em algum momento, até que ele veio a sucumbir. Agora Matheus, eu descarto a hipótese de que alguém conseguiu derrotar ele. Eu prefiro acreditar que o corpo dele não aguentou tanta regeneração que veio a parar de funcionar. Mas o que realmente aconteceu com ele, isso aí ninguém sabe. Qual
era a doença que o Itachi tinha? Ó, mais uma dele, hein? E essa aqui é bem interessante. A gente viu o Itachi em batalha, todo o seu poder e pensou, puta, esse cara é foda. Só que existia uma doença degenerativa que acabava com o corpo dele. Na luta contra o Sasuke, o próprio Zetsu viu que ele tinha falhado em alguns momentos, coisa que não era comum para um shinobi do calibre dele. E na mesma luta é mostrado o quanto Itachi estava sendo afetado por essa doença. Essa enfermidade afetava seus reflexos, sua movimentação e, claro, o uso excessivo do Mangekyo Sharingan acabou acelerando esse desgaste, acabou agravando a situação, resultando na sua morte no confronto contra o Sasuke. Alguns fãs especulam de que a doença fosse a hemoptise, que é quando o indivíduo expele sangue da garganta ou dos pulmões ao tossir. E embora isso seja uma especulação, é uma teoria bem legal de que tenha sido essa doença chamada hemoptise. Bom, eu quis trazer só 5 dos mistérios mais comentados aí na fandom de Naruto. Eu gostaria de te pedir para comentar aqui embaixo quais outros mistérios você considera aqueles mais marcantes, aqueles mais insanáveis, que não teve nenhuma resposta durante toda a obra. E claro, se inscreve no canal e deixa seu like também. Fechou? No mais é isso, um grande abraço e tamo junto!